Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, um vídeo especial aqui para o final de semana. E hoje vou trazer para vocês mais uma mentira da direita brasileira desmascarada, tá? Se não fosse, né, os 500 mil exemplos que a gente já tem aqui no Brasil nos últimos anos, apareceu mais um aqui, estava pesquisando na internet, achei um exemplo muito interessante aqui para trazer para vocês, para poder, enfim, comprovar mais uma vez, mais uma, né, das farsas, das mentiras da direita brasileira. Bolsonaro, Paulo Guedes, Fernando Henrique, esse Tarcísio agora lá de São Paulo também, né, que está lá já privatizando as empresas, dizendo, vomitando, né, que e essa é a mentira, né, que a gente vai questionar aqui hoje, né, as empresas têm que... privatizar é melhor, porque melhora o serviço, porque amplia a concorrência, porque gera, enfim, uma melhoria para a sociedade, etc. e tal. É verdade isso? Claro que não, né? A gente vai aqui discutir isso no vídeo de hoje mais uma vez, e vou trazer um exemplo aqui para vocês, assim, fantástico, que não só diz respeito a esse tema específico, mas também a uma conexão com um dos casos brasileiros mais importantes dos últimos anos aí, que eles utilizaram para poder justificar isso, que é o caso da Petrobras, tá? Então vamos comparar isso aqui também, vocês vão ver no vídeo de hoje, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, meu nono livro no total. Quem quiser entrar em contato aí pelo zap que está na descrição do vídeo, conseguir furar aqui esses crimes que estão cometendo contra mim, a gente conversa aqui sobre o livro, tá? Beleza, pessoal? Enfim, então vamos lá. Eu coloquei lá no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, nas comunidades aqui do canal do YouTube, uma foto, tá, de um condado nos Estados Unidos, que é o condado de Multnomah, tá? Tá escrito lá, quem quiser saber, eu vou deixar o link para vocês aqui também da notícia, e a notícia é a seguinte, tá? Nesse condado lá de Multnomah, que é o mais populoso do Oregon, nos Estados Unidos, no ano passado, tá, na segunda metade do ano passado, aconteceu um caso judicial lá muito interessante, tá? E eu vou narrar para vocês a notícia aqui e a gente vai comentando para poder entender essa farsa, essa mentira que a direita brasileira fica contando todo dia aqui. E não só a direita brasileira, mas alguns, né, malandrinhos aí, até dos próprios Estados Unidos lá, ficam vendendo essa ideia para a gente aqui, a gente acredita através da nossa direita e fica repetindo isso aqui o tempo todo como se fosse uma verdade inquestionável, né? Então vamos lá, a notícia diz o seguinte: Estados Unidos, 2 pontos, é a manchete, né? Condado em Oregon processa empresas de petróleo e carvão em 51 bilhões de dólares. 51 bilhões de dólares, tá? E aí vamos lá para o texto, né? O condado de Multnomah, o mais populoso de Oregon nos Estados Unidos, está processando mais de 10 empresas de combustíveis fósseis para relacionar custos, para processar eles, né, por custos relacionados a eventos climáticos extremos ligados à mudança do clima, tá? O texto é ruim aqui, né? Repete climático, clima, mas enfim, tá? A questão é essa, tá? Esse condado está processando as empresas, porque lá nos Estados Unidos tem isso também, né? O estado, né, a cidade pode entrar contra uma empresa e tudo mais. Isso aí é muito comum em filme também, a gente vê bastante isso, tá? E aí, enfim, por quê? Porque essas empresas de combustíveis fósseis teriam feito cagada lá em relação ao clima da cidade, tá? E não foi só uma cagadinha leve não, gerou morte de gente, tá? Vamos lá. As empresas nomeadas no processo incluem Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips, Koch Industries e ExxonMobil, dentre outras. Essas, né, ExxonMobil, Chevron, Shell, estão entre as maiores aí das empresas privadas, ou enfim, semi-privadas aí do petróleo, tá? O processo do Tribunal do Condado de Multnomah alega que a poluição combinada de carbono que as empresas emitiram foi um fator substancial para causar e exacerbar uma cúpula de calor em 2021 que matou 69 pessoas no tal condado lá, tá? Do Oregon.
informou o The Oregon Live, que é um jornal lá, tá, desse condado dos Estados Unidos. Então, essa gente matou 69 pessoas lá, certo? Nessa cidade aí. O condado busca mais de 51 bilhões de dólares em danos, incluindo 50 milhões por custos que supostamente incorreram por causa da cúpula de calor, tá? No fundo, aí abre aspas aqui, alguém falando lá, né? No fundo, este processo é sobre justiça e responsabilidade para essas grandes petrolíferas que têm lucros recordes, que sabem sobre os danos que seus produtos causam ao nosso meio ambiente e que usam pseudociência, desinformação e mentiras descaradas há décadas, disse a presidente do condado de Multnomah, Jessica Vega Pederson, certo? Em entrevista aqui para o jornal. A maioria das empresas citadas no processo não respondeu ao pedido de comentário. Tá? O jornal muitas vezes faz isso, né? Para dar voz às duas partes ali, ele pede um comentário lá da empresa, eles não responderam os comentários. O advogado da Chevron, Theodore Boutros, em um comunicado afirmou que, abre aspas, o processo fez reivindicações novas, infundadas, é inconstitucional e visa injustamente punir, né, uma empresa e grupos de empresas envolvidos em atividades legais que fornecem enormes benefícios à sociedade, né? A gente está vendo aqui o caso da Braskem lá, o caso da Lojas Americanas, enfim, né? Essa gente está aí, ó, são rombos de bilhões e bilhões cometidos por empresários, sujeitos que estão aí dando palestra, dizendo que, né, vomitando como aquele babaca daquele australiano lá, que eu fiz até vídeo sobre ele aqui, dizendo que o desemprego tem que voltar para os trabalhadores aprenderem quem é que manda, quem é que trabalha para quem, né? Essa gente aí, né, que está matando gente, porque essa gente, muitas vezes, eles não estão nem aí para os resultantes, né, das cagadas que eles fazem, né? Eles têm lá, inclusive, no caixa da empresa, uma grana separada para pagar essas multas e continuar ganhando dinheiro. Não interessa se vai morrer gente. Essa Braskem destruiu ali 5 bairros inteiros, né? E dane-se, né? O importante é o lucro. A Vale do Rio Doce destruiu 2 cidades inteiras, Mariana e Brumadinho, matou um monte de gente, dane-se, o importante é o lucro, é a grana, né? Então, enfim, e aí continuando aqui, tá? Esse aqui é o argumento do advogado, obviamente, da empresa, da Chevron, né? Que é uma empresa bilionária. A ExxonMobil disse à Oregon Public Broadcasting que o processo não fez nada para lidar com as mudanças climáticas, tá? Então, pessoal, vou deixar o link para vocês aí mais uma vez dessa notícia, e aí vale fazer uma comparação, porque por que essa notícia e esse caso, assim como outros aqui, ele demonstra, na verdade, a farsa, a mentira da direita brasileira. Porque a direita brasileira fica o tempo todo aqui vendendo que o Estado tem que ser mínimo, o Estado é ineficiente, não funciona bem, gera serviços ruins para a população e que é preciso, portanto, privatizar para colocar na mão de empresários que estão ali buscando lucro e que, por isso, vão gerar serviços bacanas para os consumidores. Ora, né, claro, ele quer ganhar dinheiro, ele tem que agradar o consumidor, né? Todos esses casos aqui que eu citei e mais aí, milhares, talvez milhões de casos iguais, mostram que isso é uma farsa, isso é um argumento que não faz o menor sentido, né? Em vários casos essa gente coloca o lucro acima, inclusive da saúde das pessoas, e dane-se, né? Vamos ganhar dinheiro mesmo, né? Então, né, o barato é fazer aqui um negócio mal feito. No caso da Vale, lá da Samarco, não tinha nenhum alarme lá numa daquelas barragens que explodiu lá, né? Nenhum alarme, os caras ganham bilhões, não é assim, né? Sabe? O cara, para comprar um alarme, ele ia gastar ali de repente uns 10 mil reais, talvez até um pouco menos, e, né, isso ia tirar ali nada, né? Não ia perder nada com isso, né? Mas o importante é ganhar dinheiro. Então, assim, esse argumento, por que eu estou também trazendo essa questão aqui como algo que é relevante no sentido de demonstrar uma mentira da direita brasileira? Porque a direita brasileira, na política de Estado, tá? A questão dos costumes é outra discussão, a questão da produção artística é outra discussão, que a gente já fez aqui também em outros vídeos, mas na política de Estado, quando eles vão para o Estado, o único argumento deles é esse. O Estado, né, tem que ser mínimo, tá? Tem que botar na mão de empresário, então eles entram lá, o que eles fazem? Privatizam,
vai privatizar, como o Bolsonaro fez com a refinaria, que agora estão vendo aí que a refinaria, o prejuízo foi muito maior. Parece que ele vendeu uma refinaria que valia 19 bilhões, vendeu por 9, 8, né? Então, quer dizer, o argumento deles é esse, ó, o Paulo Guedes, né, tem que privatizar até as praias, né? E aí, o que eles fazem? Eles ganham a eleição, eles vão para o Estado e privatizam, terceirizam as funções que eles deveriam cumprir ali. Esse Tarcísio, lá de São Paulo, ele foi o pior investimento público da história do Brasil. Isso está aí registrado na imprensa, eu já fiz vídeo sobre isso aqui também, né? Quer dizer, o cara vai para o Estado, ele ganha a eleição, vira presidente, vai lá governar, e aí, enfim, no caso, Bolsonaro, né? E aí ele pega, vou colocar aqui um corpo técnico, né, muito qualificado e tal. Essa foi a verborragiazinha dele lá, patética na época da campanha. E aí ele escolhe quem? O Tarcísio, para ser o ministro da infraestrutura, que é uma das coisas mais importantes ali do Estado, da gestão do dinheiro público, e o cara fica responsável pelo pior desempenho de investimento público da história. Por quê? Porque eles vendem a ideia, antes mesmo da eleição, de que o Estado não tem que se meter na economia, não tem que gerar nenhum tipo de regulação social, é o mínimo possível e bota na mão do mercado que o mercado resolve, né? E aí o que eles geram com isso? Desemprego, perda de poder de compra, porque pega a questão do salário mínimo, né? Bolsonaro não deu R$1 de aumento real para o salário mínimo. Por quê? Porque se ele faz isso, ele ia estar exercitando uma das funções do Estado, e ele não podia fazer isso, porque ele está ali respondendo a interesse de meia dúzia de empresários e ao mesmo tempo do pobre de direita, da classe média de direita, que, né, são ingênuos, alienados, votam numa turminha que só gera prejuízo para eles mesmos. A gente também já fez vários vídeos aqui falando sobre isso, tá? Então, pessoal, tá? Para completar nessa questão aqui, eu acho importante a gente fazer um cálculo, tá? 2 cálculos aqui, na verdade. E eu vou trazer mais 2 exemplinhos rápidos aqui para a gente passar para o cálculo do prejuízo, tá? Da multa que eles vão pagar. Em maio do ano passado, é o segundo exemplo aqui, a Meta, que é essa empresa que agora é dona do Instagram e do Facebook, foi multada na Europa em 1 bilhão e 200 milhões de euros por crime de divulgação de informações privadas dos usuários. 1 bilhão e 200 milhões de euros. Tá? E o terceiro exemplo é o exemplo da Pfizer. Em 2009, essa empresa, que é a maior fabricante de remédios do mundo, foi condenada nos Estados Unidos a pagar uma multa de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, tá? Por uma ação penal civil que tinha a ver com fraude na venda de remédios. Tá? Foi o maior caso de fraude desse tipo de empresa farmacêutica da história dos Estados Unidos. Tá? 2 bilhões e 300 milhões de dólares. E a gente está falando aqui, né? Vamos lá, né? Para resumir, a gente está falando de uma empresa, tá? E esse caso o autor do caso foi o estado de Massachusetts, quer dizer, uma empresa num caso, num estado, né? Vai contabilizar quantas ações judiciais, quantos casos tem que são ali corretos, porque também tem ações que são erradas, né? Mas aquelas que são corretas são centenas, muitas vezes milhares, né? E relacionadas aqui a empresários, enfim, criminosos que matam pessoas, tá? Portanto, isso aí prova que essa verborragia de que tem que privatizar porque o mercado funciona melhor, ele resolve melhor as questões e blá blá blá, isso é conversa fiada, né? Então vamos para o cálculo, tá? No caso da Pfizer, a multa foi de 2,3 bilhões de dólares. Isso em valores, o dólar ontem estava R$ 4,88, tá? Tá até menos do que estava com o Bolsonaro, que chegou a 5,50, né? Tá em 4,88. Mas mesmo em 4,88, essa multa da Pfizer de 2 bilhões e 300 milhões, que é uma multa de 2009, que portanto já atualizando aí seria até mais do que isso, né? Ela estaria hoje em 11,22 bilhões de reais, quase o dobro da grana que foi recuperada do tal petrolão da Petrobras. Quase o dobro, certo? A multa da Meta,
do ano passado, né? 1 bilhão e 200 milhões de euros. O euro está 5,34 ontem, né? Estava 5,34. Isso em real dá 6 bilhões 400 milhões de reais. Dá um pouquinho mais aí do que foi o Petrolão. E tem escândalo, novela, tem discussão, bolsominion vomitando ódio. Não tem, né? Pelo contrário, os bolsominions estão todos no Facebook aí, no Instagram, né, vomitando ódio lá contra o PT, contra o Lula, contra a esquerda, enquanto o dono do Instagram está ali, ó, está pagando uma multa maior do que a da Petrobras, né? E para finalizar, esse caso que eu citei para vocês no início, tá, que é o caso do condado lá de, deixa eu ver o nome aqui, de Multnomah, né, que é o mais populoso do Oregon, isso foi no ano passado, tá? A multa dessas empresas de petróleo, né, que cometeram... E aí por isso que é importante falar aqui do petróleo, né, porque são empresas de petróleo, tem a ver com a Petrobras, né, a mesma questão, tá? Gestão privada e gestão pública, né? A multa foi de 51 bilhões de dólares, tá? Isso em reais dá 248 bilhões de reais. Certo? Então, se for contabilizar quantas vezes isso dá a 248 bilhões de reais, 6, né? Foram 6 bilhões o dinheiro recuperado da Petrobras, né? O escândalo da Petrobras. 6 vezes 10, 60, 120, 240. 40 vezes o valor da corrupção da Petrobras. Só essa multa aí num condado, num estado dos Estados Unidos. Por quê? Porque o nome disso aí é corrupção, né? Corrupção não no sentido direto ali do pagamento de propina, que é o nome tradicional que se dá a isso aí, mas é a corrupção da função da empresa, da propaganda da empresa, que diz que está ali fazendo bem, melhorando a sociedade, está ali matando gente, né? Então, assim, deu para perceber que esse argumento, né, de que o mercado resolve, sempre melhora as coisas, funciona melhor, isso é uma balela. Isso não, qualquer reflexão mais ampla sobre a sociedade, isso não se sustenta um minuto, tá? E para finalizar, então, eu deixo essas duas dicas aqui para vocês. Esse filme muito bom, tá? The Corporation, um documentário que já é antigo, já deve ter aí uns 10 anos esse documentário, talvez até um pouco mais, tá? Que é muito bom e que fala sobre isso, né? A história dessa figura da empresa aí na sociedade, que é justamente isso que rege aí a cabeça da galera do mercado, que defende o mercado e tal, e a história de crimes cometidos por eles, multas astronômicas, etc. Esse documentário é muito bom e você encontra inclusive ele no YouTube gratuito, tá? Eu tenho aqui em DVD, ganhei de presente, mas você encontra no YouTube, tá? Legendado, certo? E a segunda... a dica, né, é esse livro aqui que eu já li a introdução aqui, que é o Operação Lava Jato, tá, que é o livro Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política, do Fausto Augusto Júnior, José Sérgio Gabriel e Antônio Alonso Júnior, os organizadores, tá? E aqui eles trazem vários dados interessantes aqui sobre a questão da Petrobras, que não apareceram muitas vezes aí no noticiário da forma como apareceu a novelização do escândalo, enfim, PowerPointzinho de Delanhol, esse juiz Moro, que é um 7-1 nato também ali, enfim, né, vendido como herói nacional e etc e tal, tá? Destaco apenas 2 pontos aqui rápidos para finalizar o vídeo, tá? Na página 14 eles trazem aqui justamente um gráfico mostrando a oscilação do investimento do dinheiro da Petrobras. Então, desde 2003, quando o Lula assumiu, até 2020, que já era o Bolsonaro, tá? Então, com a Dilma, né, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, atingiu um pico ali de mais de 40 bilhões de reais por ano de investimento. Depois que a Dilma saiu, começou a cair. Em 2016, 15 bilhões, 2017, 15, 2018, 12, 2019, 10, 2020, 8 bilhões e com redução de 30% do previsto, certo? Para chegar no Tarcísio, o pior investimento público da história, e esse investimento da Petrobras estava conectado com a atuação dele ali também, tá? Então, enfim, isso aqui essa perda de investimento, né,
que cai de 48, que foi o máximo aqui em 2013, para 8.500 em 2020, quer dizer, uma diferença de 40 bilhões de dólares. Isso aqui é um prejuízo que o país está tendo. Tá? E para finalizar, pessoal, deixo aqui também dados que eles trazem aqui na página 25. Eles falam dos prejuízos causados pela Lava Jato. Tá? Em termos agregados, eles falam aqui, né, os números do período são dramáticos, de perda, né? 3,6% do PIB, da produção do país inteiro, né? Por exemplo, né, vale dizer que o valor do último PIB foi de 9 trilhões, 10 trilhões de reais. 3% de 10 trilhões, faz as contas aí quanto é que é, né? 10% seria 1 trilhão, são 300 bilhões de reais de prejuízo. Tá? Impacto em 4,4 milhões de postos de trabalho, 244 bilhões a menos de valor adicionado, 47,4 bilhões de impostos não arrecadados, que é perda do dinheiro do Estado também, né? 85,7 bilhões de redução da folha de salários e 20 bilhões de reais a menos de arrecadação da Previdência. Fora o prejuízo que a população teve pagando gasolina a 7, 8, 9, 10 reais aí durante muito tempo, durante o governo Bolsonaro. Isso não tem como contabilizar, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Mais uma farsa da direita brasileira, mais uma mentira da direita brasileira, especialmente da direita do Estado, né? Que governa e fica vomitando que o mercado funciona melhor e que o Estado gere mal. O problema não está no Estado nem no mercado, está em quem gere, está em quem está ali fazendo o trabalho, quem está produzindo a coisa, né? Se for um incompetente como o Zema, por exemplo, que entra lá, faz um monte de cagada e aumenta o salário dele 4 vezes, né, vai dar sempre problema, né? E se a pessoa tiver capacidade, como o Lula está mostrando agora que tem, né, resolve ali, melhora a economia, e a gente está chegando aí no final do ano, chegou no final do ano e está começando o ano 2024 com uma série de melhorias na economia. Por quê? Porque quem tem vocação para governar é a esquerda. O discurso da direita é esse aí, ó. O Estado tem que ser mínimo, tem que privatizar e botar na mão do mercado. Aí quando você vai ver quem é o tal mercado, né, tá aí, ó, entendeu? Empresas de petróleo privadas dos Estados Unidos com uma multa lá e geraram um problema 40 vezes pior do que o petrolão aqui do Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Deixa mais esse exemplo aqui para vocês, para quem quiser utilizar nos debates aí com os bolsominions e com a direita, tá? E a gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí, tamo junto, fui!